Uma das questões cruciais no pensamento em torno da questão da criação e da direção do cinema e nas repercussões que esse processo tem na formulação da linguagem cinematográfica é o conceito de autor. Durante muito tempo, o cinema foi considerado como resultado de uma vontade exclusiva e individual. Então, em grande medida, a teoria do cinema sempre considerou os filmes, associou os filmes e o resultado que os filmes adquiriam a uma pessoa. Ainda hoje, nós pensamos muito desse modo. Nós pensamos que existe um filme do diretor A e um filme do diretor B. A ideia de que os filmes eles são resultados de um processo tecnológico, de muito impacto tecnológico, de muitas condições tecnológicas. E, por outro lado, que o filme é um resultado, uma resultante de um conjunto de operações coletivas, essas considerações são ainda pouco levadas em consideração. Então, nesse quadro, se o filme é uma obra coletiva e se o filme é fortemente tecnológico, onde é que fica a ideia de que o cineasta, o diretor, é um autor? Como é que funciona isso? Então, uma parte grande da teoria, sobretudo a partir dos anos 50 do século passado, se dedicou a pensar nisso. Por exemplo, em que medida Godard pode ser considerado um autor? Em que medida, por exemplo, Spielberg pode ser considerado um autor? E como é que a gente pode considerá-los autores comparando, por exemplo, com Dostoiévski ou com Flaubert, que são escritores, que trabalham sós, na solidão dos seus gabinetes, escrevendo os livros que escrevem da maneira como acharam, no caso dos dois, da maneira que acharam que deveriam ter escrito. Então, na verdade, é evidente que a condição do diretor de cinema é toda diferente disso. O diretor de cinema não está sozinho num gabinete e dominando a sua linguagem, que é a linguagem, por exemplo, no romance é a linguagem da escrita, mas o diretor está dominando uma linguagem que é uma linguagem que só funciona, que só vai se realizar de fato se tiver, não é, a condição de ter sido trabalhada por um contingente grande de pessoas. Por outro lado, essa tecnologia não é uma tecnologia simples, por exemplo, um papel e uma caneta, ou um papel ou um computador e depois uma impressora. É um conjunto de operações tecnológicas que são muito sofisticadas, que tem a ver com o tratamento da luz, com a captação das imagens, com uma série de elementos que são elementos que não estão totalmente, não é, sobre a coordenação ou da decisão exclusiva do indivíduo, do diretor. Então, nesse quadro, como é que a gente pode falar que o diretor é um autor? A gente pode, a partir da seguinte ideia: o diretor é, na verdade, um nome de uma entidade, que é a entidade que dá um eixo, que coordena essas condições técnicas e esse trabalho coletivo, no sentido de dar uma orientação. Algumas pessoas comparam, por exemplo, o trabalho do diretor em cinema com o trabalho do maestro numa orquestra. De fato, quando a gente percebe assim, o funcionamento de uma orquestra sinfônica, a gente nota claramente, com muita simplicidade, que existe uma série de talentos e que todo esse trabalho, o resultado dele é, na verdade, a construção de uma obra coletiva a partir de uma orientação. Nesse sentido, a gente pode dizer que o diretor de cinema é uma espécie de maestro, uma espécie de coordenador de um processo, e que essa coordenação, a partir da construção de diversos filmes com essa assinatura, termina gerando a ideia de um autor. Então, quando a gente fala de autoria no cinema, a gente está falando de um estilo. Na seguinte ideia: quando a gente assiste, por exemplo, a um filme de Hitchcock, a gente começa a perceber certas marcas, certas qualidades no filme, certas condições mesmo do tratamento da história, da interpretação dos autores, dos enquadramentos, do uso da música, e a gente começa a identificar nesses elementos a mão, um eixo, um olhar, uma orientação. E é essa orientação, portanto, que a gente pode chamar de um estilo, que a gente associa à ideia de um autor. Então a gente pode dizer sim que Hitchcock foi um autor, porque é fácil reconhecer na maioria dos filmes de Hitchcock, mesmo que eles sejam muito diferentes entre eles, a gente pode reconhecer marcas que organizam essa produção, que dão um sentido mais geral a essa produção do que aquilo que está exclusivamente naquele filme. Então é difícil imaginar, por exemplo, pensar num autor de um filme só.
Porque esse autor ainda não teve a condição de demonstrar que o seu olhar, que o seu modo de operação, que o seu modo de coordenar esses talentos coletivos e de usar os equipamentos, de que maneira ele repercute em cada um dos seus filmes. E é isso que, a rigor, faz com que a gente diga que existem diretores que são autores e outros diretores que não são autores. Porque existem diretores que têm uma obra tão fragmentada, tão pouco coerente do ponto de vista das suas escolhas, que dificilmente a gente poderia considerá-los autores. Por que a gente diz que Hitchcock é um autor? Porque a gente olha 4, 5, 6, 10 filmes dele e nós reconhecemos nesses filmes condições que são claramente associadas à figura dele e o modo como ele coordenou as suas equipes e como ele usou a tecnologia. Há outros autores não são considerados, outros diretores não são considerados autores, justamente porque a gente tem dificuldade de perceber essas marcas. Esses autores, eles trabalham de maneira muito heterogênea. As decisões que eles tomam são muito heterogêneas, de maneira que a gente tem dificuldade de achar uma marca comum. Na verdade, quando a gente diz isso, a gente está dizendo o quê? Que nós temos dificuldade de encontrar um estilo. Então a gente vai dizer, olha, esse diretor não tem um estilo próprio. Os filmes dele são tão diferentes, a gente não nota nada que seja transversal à obra dele, que atravesse todos os filmes dele. Então é difícil dizer que esse diretor é um autor. A gente diz que um diretor é um autor quando as marcas do seu trabalho estão impregnadas em todos os seus filmes. E quando essas marcas se tornam reconhecíveis a partir do processo de construção de um estilo. Então a gente fala, portanto, de um estilo de Hitchcock. Um filme de Hitchcock, qualquer um deles, é feito a partir de um procedimento que gera a ideia de um estilo que é muito particular de Hitchcock, que a gente pode reconhecer. A gente pode reconhecer, no limite, até sem saber que o filme é dele. Se nós conhecemos 10, 15 filmes de Hitchcock, quando nós vemos o 11º ou o 16º, a gente diz, mesmo se a gente não soubesse que era dele, a gente ia dizer, é dele, porque há coisas muito próprias dele que estão impregnadas também nesse filme. Então há uma grande chance, mesmo se a gente tivesse uma situação de ter encontrado, por exemplo, um filme perdido de Hitchcock, a gente tem condições de identificar. Do mesmo modo que existe na história da arte especialistas capazes de identificar se um quadro, por exemplo, foi pintado por Leonardo da Vinci ou não, mesmo se o quadro não tiver uma assinatura. Porque as pessoas conseguem identificar nesses quadros elementos estilísticos que claramente podem ser associados a essa figura, a esse autor, portanto. A mesma coisa se dá no campo do cinema, com a diferença que o cinema não é uma obra, não é o resultado de um trabalho isolado, mas é um trabalho coletivo e também é o resultado de uma dimensão, com uma dimensão tecnológica, industrial muito forte. Mas resguardadas as diferenças, é mais ou menos isso que faz, no caso do cinema, a gente considerar a ideia de que existem autores, diretores que se transformam em autores, porque eles começam a destilar um estilo tão particular, tão próprio, que ele passa a ser reconhecido. Não só reconhecido nas obras deles, mas reconhecidos nas obras deles e eventualmente nas dos outros. E é por isso que a gente diz, esse sujeito está imitando o estilo de fulano de tal.